mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Até o versículo de número 11, o texto ele vai relatar para nós a respeito do nascimento de Jesus, o que se comemora hoje. Alguns comemoram de forma bem comercial, né? Sem atentar para a importância e para o valor do nascimento de Jesus Cristo. Mas quando a gente medita dentro da Bíblia Sagrada a respeito do nascimento de Jesus, a gente começa a perceber a importância que é o nascimento de Cristo. Porque o nascimento de Cristo, ele não é algo que surgiu ali apenas quando o anjo ele chegou até Maria e falou para ela que ela ia conceber. Mas o nascimento de Cristo é um plano que existia desde antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus formar esse plano, ele já existia, porque o nascimento de Cristo ele engloba o plano da salvação sobre a raça humana. O nascimento de Cristo ele vai representar para nós esperança. Quando nós lemos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos observar no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem ele peca, que naquele momento o Senhor Deus ele traz a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus. E ele vai dizer o seguinte, que a mulher ela conceberia e que da semente dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e que seria ferido pela serpente no seu calcanhar. A profecia ela traz para nós o conhecimento não só do nascimento de Jesus Cristo, mas também da forma como ele seria ferido através da morte na cruz. Então, essa profecia, que ela primeiramente foi exposta a nós pelo próprio Deus, a primeira profecia bíblica falada pela boca do próprio Deus, ela é exposta a nós, e a partir de então, ela é a profecia mais aguardada da Bíblia Sagrada. Isaías ele vai profetizar no capítulo de número 9, e ele vai dizer o seguinte: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é paz da eternidade e é príncipe da paz. O nascimento de Jesus, ele é o evento mais aguardado pelo povo judeu. O nascimento de Jesus, ele é o evento que os judeus ele aguardavam com ansiedade, porque o Messias que foi profetizado nas Escrituras Sagradas, ele viria com uma promessa de esperança. Ele viria com, por favor, crianças, o Messias que viria nascer, ele viria trazendo para nós uma esperança de salvação. Ele viria trazendo para nós uma esperança, porque através dele o mundo seria reconciliado com Deus. O homem havia pecado. O nascimento de Jesus ele é tão importante, mas tão importante, que ele dividiu a história em dois, como antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o nascimento
porque Ele vai trazer para nós esperança, Ele vai trazer para nós reconciliação, Ele vai trazer para nós uma nova oportunidade de viver com Deus. Paulo, ele escreveu na sua carta aos Romanos, dizendo que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Capítulo 3 da carta escrita por Paulo aos Romanos, ele vai dizer assim, que todo o homem, ele estava destituído, ou seja, ele foi afastado do reino, foi afastado da glória e foi afastado da comunhão. Por conta de quê? Por conta do pecado. Mas quando Jesus Cristo, ele nasce, ele traz consigo a reconciliação. Cristo, ele é a ponte que vai ligar o homem novamente a Deus. Cristo é aquele que vai nos trazer de novo a comunhão. E sendo assim, ele vai nos trazer a vida, porque a vida, ela não é nada mais, nada menos do que o meu relacionamento com Deus. Se eu vivo e não me relaciono com Deus, então logo eu não vivo, eu simplesmente existo. Eu preciso ter um relacionamento com aquele que me criou. Então Jesus Cristo, ele vai nascer. E a Bíblia vai dizer, Evangelho de Lucas, está em hora? Evangelho de Lucas, que os próprios anjos, veja como o nascimento de Cristo, ele é tão importante, que os próprios anjos são os que vêm trazer a notícia desse nascimento para os pastores que estão no campo, guardando ali o rebanho. E eles vão dizer assim, eu trago para vocês uma notícia de alegria, uma boa nova, uma notícia que vai trazer alegria para vocês. Que notícia é essa? É que acabou de nascer o Salvador. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele já começa a ser rejeitado desde o seu nascimento. Quando Maria, ela está para dar à luz, ela procura um lugar para ter ao seu filho, para que Jesus ele venha nascer. Logo as portas se fecham, porque não existe lugar para Jesus nas melhores estalagens de Belém. Não existe lugar para Jesus nos melhores hotéis de Belém. Não existe lugar para Jesus. Maria, ela simplesmente vai encontrar um lugar para ter o seu filho em uma manjedoura, um lugar onde tinha muitos animais, um lugar que talvez não era tão aconchegante, mas foi o lugar que recebeu Jesus quando ele vem ao mundo como homem. E eu queria com isso já aplicar e dizer para você, Jesus ele não precisa de muito. Talvez alguém ache que está fazendo um favor a Jesus por receber ele na sua vida. Se engana, porque na verdade quem precisa de Jesus somos nós. Ele não precisa de uma grande pousada, ele não precisa de uma grande estalagem e não precisa de um grande hotel. Pode ser uma simples manjedoura, mas se essa simples manjedoura ela tem, aleluia, um lugar para acolher a Jesus, esse é o lugar onde ele vai nascer. Eu quero com isso dizer para você que não precisa de muito, mas se na simplicidade do seu coração você tiver a condição de dizer Jesus pode morar, então você está pronto para receber a Jesus. Você está pronto para que Jesus ele venha nascer dentro de você. No seu nascimento, Jesus ele é rejeitado, e depois de nascer, Jesus ele continua também sendo rejeitado, porque a Bíblia vai dizer que ele veio para os que eram seus, ou seja, para os judeus, mas os seus não receberam. Só que a grande notícia maravilhosa do Evangelho é essa, é que Jesus ele foi rejeitado por aqueles que deviam lhe receber. Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, porém essa rejeição que Jesus sofreu trouxe para nós uma graça maravilhosa. Que graça foi essa? Ele disse assim, os judeus me rejeitou, mas todo aquele quanto me receber, eu lhe dou poder e direito de ser feito filho de Deus. Então se você hoje recebe a Jesus, se você hoje pode ter a Jesus dentro do seu coração, se você hoje pode abrir o seu coração, hoje Deus ele te dá poder de ser feito filho de Deus. Hoje Deus ele te
nós comemoramos essa data que é tão especial e tão significativa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: essa data de nada vale se o nosso coração não estiver aberto para que Ele venha nascer dentro de nós. Essa reunião aqui de nada vale se dentro de nós não houver um espaço para que Jesus ele venha habitar. Essa reunião aqui, ela de nada vai valer se dentro de nós não houver espaço para que Cristo ele venha fazer morada. É preciso que a gente venha abrir o nosso coração, que o nosso coração seja como aquela manjedoura que estava pronta para receber Jesus, com toda a sua simplicidade, com toda a sua simplicidade, mas Jesus ele pode nascer ali. Se Jesus ele tem liberdade de nascer no nosso coração, então nós podemos dizer que o Natal de Deus ele é chegado. O Natal de Deus ele chega quando Jesus ele nasce dentro de mim, dentro de você. É assim que chega. Olha, Jesus Cristo, na noite desse dia, Ele espera que no mínimo nós nos lembremos do significado dessa data, que não seja simplesmente uma data comercial, onde se troca presente, onde se senta ao redor de uma mesa para cear com a família. Não, se lembre que tudo isso que a gente está vivendo hoje é simplesmente presente que Ele tem nos dado pelo seu nascimento. Mas se não fosse Ele, nada disso aqui poderia acontecer. Então que haja no nosso coração gratidão, que haja no nosso coração amor para com Deus, por saber que Ele deu o seu Filho. E a Bíblia vai dizer, para encerrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, Cristo ele foi dado por nós. E eu te pergunto, qual é o pai ou qual é a mãe que pegaria o seu filho e entregaria para que ele pudesse padecer como Cristo padeceu, para salvar a vida de alguém que quem sabe até lá na frente nem ia valorizar? Qual é o pai, qual é a mãe que poderia fazer isso? Eu digo a você, ninguém. Por mais imperfeito que nós sejamos, nenhum de nós tem coragem de pegar um filho sequer. Por mais que a gente tenha 10 filhos, 20 filhos, vai tirar um para entregar por amor de alguém. Não, a gente não tem coragem. Porém a Bíblia vai nos dizer que Deus ele nos amou tanto, Ele nos amou tanto, que nem mesmo o seu Filho poupou. Então que nós possamos nessa noite levar em consideração no mínimo o amor que Deus ele teve por nós e entregar para Ele um amor sincero do nosso coração. Que nós possamos entregar para Ele a nossa gratidão, que nós possamos entregar para Ele a nossa vida. E assim como Ele nasceu para que nós pudéssemos nascer, também Ele morreu para que nós pudéssemos continuar vivendo em paz com Deus. Então nessa noite existe paz, existe vida, existe reconciliação por causa do nascimento dele, porque Ele quis, porque Ele veio, e hoje Ele te dá e Ele me dá essa nova esperança de poder ter uma vida de paz com Deus. Que Deus abençoe.